E aí, no caso, quando a gente fala sobre doenças emocionais, né, as pessoas elas não costumam assumir a responsabilidade, né? Elas costumam sempre delegar. E aí procuram um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. E não estou dizendo que está errado, tá? Mas a maior parte das respostas, aliás, a resposta maior vai estar dentro de você porque que isso está sempre voltando, tá bom? Então essa foi a segunda cura. A terceira cura que as pessoas procuram, e na verdade a terceira que existe, é a cura química, né? E quando a gente fala da cura química, tem a ver com o quê? Com a sua alquimia, né? A palavra alquimia deu origem ao que a gente conhece como química. Inclusive, a palavra alquimia vem do árabe, né? Todas as palavras que começam com al, né? Alface, alfafa, né? Vieram do árabe, né? Isso por causa da conquista, né? Dos mouros ali quando eles expandiram, né? O Império Muçulmano, não islâmico, eles se expandiram e foram para Portugal, para Espanha, né? E algumas palavras, né, através da influência dos árabes, ficaram armazenados dentro da língua portuguesa, língua espanhola também. E aí, no caso, a alquimia, né, que é alquimia, né, C-H-E, né, alquimia, virou o que a gente conhece hoje como alquimia. E eu, como alquimista, eu posso dizer isso que é fascinante, porque você começa a ver que é um intercâmbio de culturas, né, de civilizações antigas, a gente fica bem empolgado, né, com tudo que a gente aprende. E por isso que eu gosto de ser sempre bastante doador de informação, né, porque eu quero que você potencialize essa informação dentro de você. Então, a terceira tipo de cura é a química. E quando a gente fala de cura química, pessoal, é no sentido de remodelar quem você é a partir da sua própria alquimia interior, né? O que é uma alquimia interior? Então, assim, interior, você tem os seus hormônios, né? Então, por exemplo, todos os seus hormônios eles são fabricados a partir de uma série de elementos, né? Então, que acontecem naturalmente, por exemplo, nesse exato momento, e todos os dias, todos os segundos, todos os milésimos de segundo, né? Então, por exemplo, se você está empolgado, você vai soltar uma adrenalina. Aonde que vai ser fabricada a adrenalina? Aqui nas glândulas adrenais ou suprarrenais, que ficam em cima do rim, né? São glândulas. E aí, no caso, você gera um hormônio chamado adrenalina, né? Entre outras glândulas que nós temos os órgãos reprodutores, né? Nós temos o pâncreas, que é uma glândula. Então, tudo que eu for falar agora tem a ver com chakras também, tá? Então, você tem as gônadas, né? Que é basicamente o testículo e os ovários. Aí depois você vai para as adrenais, suprarrenais, que são aqui, né? São glândulas também, que é a parte química. O pâncreas, né? Que tem o suco pancreático, que é fundamental na nossa digestão, né? E também fora isso na insulina, né? O pessoal que sabe aí negócio de diabetes, né? É muito importante. A glândula timo, que fica atrás do coração, que é uma glândula que muitas pessoas desconhecem, né? Mas ela faz parte, tanto que nas antigas civilizações sempre foi muito valorizada, né? A glândula timo. Você tem aqui as tireoides e as paratireoides, né? As tireoides e paratireoides, para quem já sabe disso, né? Conhece que alguém tem problemas ou tiveram problemas, né? Pode dar o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Tudo em equilíbrio é melhor, né? Mas você tem os excessos e aí, no caso, você tem que controlar isso, né? Além disso, você tem o que? A glândula, aqui no caso que é o terceiro olho, né? Que o pessoal fala, mas basicamente a pineal, né? A pineal basicamente gera o que a gente chama de melatonina, né? Que é basicamente para você dormir, uma dessas glândulas, né, que a gente tem. Fora isso, a pineal também ela é muito conhecida como um olho mesmo, né? Um olho mesmo, olho de Horus, até no Antigo Egito, né? No Kemet ali é muito utilizado, de você cada vez mais enxergar além. Mas é muito importante, até antes de você dormir, você começar a apagar as luzes, né? Porque aumenta os níveis de melatonina, né? Em relação à produção dentro do seu corpo. Além disso, você tem a pituitária. A pituitária é do tamanho de uma ervilha, né? A pituitária também faz essa conexão, essa retroalimentação em relação ao seu próprio cérebro. E quando você começa a estudar isso, você começa a ver que, na verdade, o seu corpo todo é uma química. E aí você vê que, na verdade, existem neurônios, né? Os neurônios eles se transmitem através da parte elétrica e a parte química, todos os milésimos de segundo. Além disso, os hormônios eles são químicos, né? Então vai passar mesmo sódio, vai passar, por exemplo, hidrogênio, vai passar, enfim, vários tipos de proteínas, aminoácidos, né? Aliás, que vão produzir os aminoácidos, que vão originar as proteínas nas células, os neurotransmissores, tanto que tem gente que, por exemplo, tem às vezes ansiedade, que tem que tomar algum tipo de complemento, né? Eu não vou falar nomes de remédios aqui, né?
tem nenhum intuito de divulgar nem fortalecer essa indústria farmacêutica, né, que a gente sabe que enfim, a gente já sabe como que ela é, né, principalmente com essa que está acontecendo agora. Além disso, pessoal, a gente interfere nessa cura química as nossas células, consequentemente, os nossos genes, né, o núcleo das células, vamos pensar, né? São os genes e os cromossomos, e os dentro dos cromossomos o nosso DNA. E isso é muito importante, porque o que está acontecendo agora em relação não só a essa pandemia, tá, pessoal? Por isso que eu quero abrir o olho de vocês. Eu vou disponibilizar, inclusive, para os alunos e as alunas da Academia da Alquimia da Mente, um vídeo que me chocou bastante. Eu estava vendo agora um documentário. Esse documentário foi tirado do YouTube, foi tirado do Facebook, foi tirado do Twitter. É um documentário com a doutora Judy Mikovits, tá? Ela foi entrevistada por vários mentores meus e, ao mesmo tempo, como eu já divulguei, enfim, eu coloquei até nos nossos stories aqui do Instagram para você saber quem que eu estou falando, é Judy Mikovits. O filme dela chama Plandemic, é um filme de 26 minutos, tá? E aí, no caso, o que acontece? Foi tirado do ar. Então, várias coisas que, na verdade, estão dizendo a verdade em relação ao que nós estamos passando, em relação ao que já aconteceu, estão sendo tirados do ar. E sempre acontece isso, pessoal. No meio dessa loucura que sempre acontece, no 11 de setembro de 2001 aconteceu a mesma coisa. Com H1N1 em 2009 aconteceu a mesma coisa. Com a SARS em 2012 aconteceu a mesma coisa. Com o Ebola em 92 aconteceu a mesma coisa. Com a gripe suína em 1976 aconteceu a mesma coisa. O que acontece? As informações que a população mundial precisa saber, elas são tiradas do ar, porque as pessoas não podem saber, né, da verdade. E tudo que na verdade é a verdade é chamado de conspiração. E só os órgãos, aí vocês estão em sintonia comigo, porque a gente até falou sobre isso, né? Basicamente, só quem é verdade é o que está na televisão ou mesmo nas redes sociais, né? E a gente sabe que, na verdade, tudo é integrado, né? Então, eles trabalham com essa religião do medo aí, com esse governo oculto do medo, das trevas aí, que basicamente sempre impede com que a humanidade avance. E o que está acontecendo agora, pessoal, eu vou compartilhar na íntegra dentro da Academia da Alquimia da Mente, tá bom? Mas o nome do filme chama Plandemic, eu coloquei nos stories, procura aí que vocês vão achar, tá bom? É isso aí, Plandemic, tá? E se você procurar, você vai ver um monte de gente, principalmente aqueles jornais tradicionais, ou mesmo redes sociais, falando mal dele. Para você saber se uma coisa é verdade ou não, né? Ou mesmo se ela é crível, se ela tem algum tipo de conhecimento, ou mesmo se alguém está falando alguma coisa com coisa, é ver quem está sendo criticada, quem está sendo criticado. Se todos os órgãos se uniram para falar mal de alguém, ou mesmo tiraram os vídeos daquela pessoa do ar, com certeza tem alguma coisa que essa pessoa está falando e as pessoas não podem saber, né? E isso tem a ver com a cura química. Porque o jogo que a gente está entrando agora, pessoal, é o jogo que vocês vão ver daqui a pouco, né? Até eu coloquei aqui, é o jogo do problema, reação, solução, né? E quando a gente fala de cura química, é a indústria farmacêutica, tá? É a indústria do remédio, é a indústria da vacina, tá bom? Então a gente vai falar de muitas coisas, na verdade, assim, a gente sabe, pessoal, eu posso perder meu Instagram, posso perder meu canal do YouTube falando o que eu tô falando aqui. Hoje é real. Pra você ter uma ideia, esse mês, né, o Google aprovou uma diretriz dentro dos termos que eles têm lá, que todo dia muda, que eles só irão aceitar dentro do YouTube, por exemplo, vídeos que estejam em sintonia com a Organização Mundial do que a gente sabe qual que é. Eu não vou falar por inteiro para não dizer que eu falei, né? Então, qualquer tipo de conteúdo que vai contra o que a organização falou é errado, então tem que ser tirado do ar, né? Então, aí no caso, eu quero falar isso para vocês, preste muita atenção, pessoal, porque nós, cada vez mais, estamos sendo manipulados em relação à informação, né? Além disso, pessoas que desejam, né, falar, por exemplo, o que a gente está falando aqui, a gente sabe, pessoal, física quântica não é algo novo, mas por que a medicina ainda briga para passar remédio, para passar vacina, para passar aquilo que, na verdade,
é o tradicional, ao invés de a gente cada vez mais migrar para algo que é o que? É free, né? É gratuito, é livre, né? A gente tem a possibilidade de nos curarmos, né? Para você ter uma ideia, uma indicação de documentário aí para vocês em relação a essa cura química, eu recomendo para vocês assistirem o Heal, né? H-E-A-L, Heal, é cure, né? O Heal tava no Netflix, eu acho que tá, mas vocês podem procurar aí no YouTube, em várias redes sociais tem também. O pessoal às vezes pergunta para mim, pessoal, eu não sou não sou documentarista aqui, né? Tem que procurar, mas eu creio que ainda esteja no Netflix, mas tem disponível também para alugar, para comprar o Rio, tá? O documentário. E lá tem vários mentores, até meus, né? Da minha equipe aqui também, que estão lá e basicamente falando a mesma coisa que eu estou falando, né? É uma censura, pessoas, né, no governo achando que tem o poder de Deus, né? Basicamente, fazendo coisas que na verdade tem um motivo, né? E pessoal, é feio, é feio. Quando a gente vai investigando isso, e eu faço essa investigação há muito tempo, né? Eu falo até da academia, quase 15 anos, a gente sabe que, e fazendo parte, né, de várias coisas, né? Como eu falei, cursos, grupos, sociedades iniciáticas, maçonaria, você começa a entender que na verdade as coisas são muito diferentes daquilo que é contada na mídia, né? É um jogo sujo e cada vez mais que a gente vê a grande massa acreditando em algo que na verdade não está acontecendo. Independente do que está acontecendo, pessoal, o que está aparecendo na mídia não é algo que está acontecendo de verdade. Guarda sempre isso, tá bom? Eu não vou me estender muito a isso, mas basicamente esse documentário que eu estou falando pode te ajudar bastante, entre outras coisas. Não é a única salvação, como eu sempre falo. Procure novas fontes. Se eu pudesse, mas a grande maioria dos conteúdos está em inglês, né? Até eu falei pro pessoal, o pessoal do Mente Ninja até já comentou isso nas semanas